Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Carlos da empresa Arcos Treinamentos e Serviços e atualmente eu trabalho como um revendedor autorizado para os planos Google Workspace e Google Workspace for Education. Tá? O objetivo desse vídeo é só atender algumas dúvidas de clientes que entram em contato querendo saber qual é o melhor plano que ele se encaixa, né? Ele tem um cenário, às vezes você pode ser um professor autônomo que dá suas aulas, você tem seus alunos e não precisa da utilização de um domínio, precisa só fazer um upgrade no seu serviço do Gmail, ou você é uma empresa de pequeno, médio porte, precisa de um serviço mais voltado para serviço de e-mail, não há necessidade de um armazenamento muito alto, não precisa do Meet tão aprimorado, ou você é uma empresa de grande porte que precisa de um serviço mais voltado para a parte de segurança. Precisa de um serviço de retenção de mensagens, de arquivos, precisa fazer monitoramento de logins, ter filtros, né, relatórios com filtros de spam, spoofing, e entre outras atividades que você vai sempre está mais voltado para a parte de segurança, tá ok? Então aqui eu vou estar trabalhando com os valores oficiais agora desse ano de 2023, tá? Para novos clientes. Não vou estar repassando valores de desconto porque vai depender de cada cenário, tá? Geralmente para um desconto dos planos é nos contratos anuais, a partir de 20 licenças. Então, caso você queira ver um orçamento para a sua situação atual, você pode entrar em contato, a gente faz uma simulação, gera uma proposta para você e caso você aceite a proposta e o valor estiver dentro do seu planejamento, nós podemos no caso, fechar contrato e fazer uma parceria aí, que é uma outra vantagem quando você contrata o serviço com o revendedor, é que você passa a ter o suporte daquele serviço de revenda. Por isso que é sempre importante você verificar se a empresa é parceira Google, tá? Se ela realmente está autorizada a fazer a venda desses serviços e se a empresa tem esse trabalho de suporte, que às vezes você pode acabar contratando um workspace com um revendedor que não traz a parte do suporte e você recebe o painel de administração sem saber o que fazer nele, tá ok? Muitas vezes perdendo recursos que você poderia estar otimizando o trabalho dos colaboradores e por não conhecer a ferramenta tão aprofundada, você acaba perdendo ali a otimização de alguns serviços, tá? Então vamos lá. Eu vou iniciar pelo plano individual, que assim, não é um plano tão conhecido, tá, da Google. Ele foi lançado ano passado, porque esse plano atualmente ele só é revendido pela Google, tá? Você não consegue atualmente contratar esse plano com um revendedor, porque ele faz apenas o upgrade dos serviços que você tem na sua conta Gmail. Ou seja, quando você for contratar esse plano, você vai estar logado com a sua conta Gmail, você vai passar as informações de faturamento, que é do cartão de crédito, para atualizar o serviço daquela conta que está logada no navegador, tá ok? Então aqui ele está liberando um teste de 14 dias, então você consegue testar esse serviço por 14 dias tranquilamente, sem custo, e ele no próprio site vem informando quais são os serviços que serão adicionados, tá? Eu vou deixar tudo o que for mostrado aqui, eu vou deixar o link dos produtos, no caso o link do site da Google, que vai estar mostrando, no caso, cada informação dessa que eu vou estar repassando, tá? Então, esse plano aqui ele vai fazer adição de recursos premium para videochamadas, no caso os recursos do Meet, vai adicionar 1 TB de armazenamento para a sua conta Gmail, tá? Vai liberar recursos para melhorar o serviço da sua Google Agenda. E abaixo ele vai dar as informações relacionadas a valores, tá? Por ser um plano novo, atualmente esse plano está sendo cobrado em dólar, tá? Então, quando você receber a cobrança desse plano, seu cartão de crédito vai ter lá aquela conversão, né, para o valor em reais. Então aqui ele vai dizer as vantagens do serviço, né, reuniões aprimoradas, 1 TB de armazenamento, agendamento de horários, marketing por e-mail. Então ele traz aí todos os recursos, os ganhos que você vai ter com a atualização da sua conta Gmail, tá? Então aqui, só reforçando, você não precisa do intermédio de um revendedor, você contrata diretamente com a Google e você não precisa do contrato de um domínio, né? Você não precisa ter um domínio para contratar esse plano. Você usa apenas a sua conta Gmail, tá ok? Por outro lado, nós temos aí os planos educacionais e os planos empresariais, tá? Iniciando pelo plano educacional. Primeiramente, o Google for Education ele só está habilitado para escolas que sejam de ensino fundamental, ensino médio, escola técnica e ensino superior,
tá? Tem que ter o cadastro na Secretaria de Educação, então tem que estar toda essa formalização já firme, fechada. Porque às vezes a pessoa confunde assim, Carlos, eu dou aula de inglês, eu tenho uma escola de curso profissionalizante, eu posso fazer a contratação do For Education? A resposta é não. Apenas escolas nessa categoria vai ter a possibilidade de contratar o For Education, tá? E para contratar o plano pago, antes a escola tem que ser aprovada no plano básico, tá? No plano mais simples do Education. Essa contratação do plano básico, que é o Fundamental, né? No caso, você faz o cadastro no site do Google for Education. Vou também deixar o link para o cadastro na descrição desse vídeo, tá? E após a aprovação do For Education para a sua escola, você vai estar habilitado a alguns recursos básicos, que é Google Sala de Aula, o gerenciamento pelo painel de administrador para você adicionar os seus alunos, tá? Adicionar professores. Você consegue adicionar usuários aqui sem custo, né? Ele é totalmente gratuito nessa parte, nessa categoria de plano. Não vai ter limitações do Meet, no entanto, o Meet não vai ter as ferramentas que são utilizadas para melhorar a dinâmica da aula, né? Você não vai ter lá a ferramenta de perguntas e respostas, a gravação das aulas, você não vai ter salas temáticas, então ali vai na parte mais básica do serviço de videochamada. Quando há necessidade de contratação de um serviço premium, no caso para melhorar as ferramentas que os professores vão usar para a aula, aí a gente já parte aqui para o Teaching Learning. Esse plano você consegue contratar apenas licenças para professores, tá? Você não precisa contratar licença para toda a organização. Para toda a organização já seria o Education Plus, que aí a base de contrato do Education Plus é a quantidade de alunos que a organização tem, tá? Então a gente faz aqui um orçamento com base na quantidade de alunos que é informada pela escola, e aí temos o valor final, que é o valor anual, tá? Em relação a valores, como é que está aqui os planos educacionais? O For Education ele tem dois valores, tá? O Teaching Learning ele é R$12 por mês, tanto ele sendo um flex, né? No caso, o flex é aquele que você consegue aumentar e reduzir a quantidade de licenças à vontade, sem um compromisso. E tem o valor anual, que é o mesmo, tá? Não muda, sendo, no caso, flex anual, que também é de R$12 por mês. Então, se você tiver, por exemplo, 10 professores na sua escola precisando utilizar essas ferramentas mais avançadas para as aulas, você vai estar pagando aí R$120 por mês, tá? Isso na versão flex do contrato, ou R$1.440 por ano. E o que mais ele vai adicionar, fora as ferramentas adicionais do Meet e outras ferramentas para você poder fazer o gerenciamento dos alunos, tá? Ele vai estar adicionando 100 gigabytes a cada licença contratada. O For Education, por si só, ele já entrega para a instituição de ensino 100 terabytes, tá? De armazenamento, isso já na versão gratuita. Então, quando você contrata a licença para professores dessa categoria, você recebe aí um adicional de 100 gigabytes a mais a cada licença contratada, tá ok? Como informei anteriormente, no caso, o Education Plus, ele é contratado com base na quantidade de alunos, tá? E ele tem um valor anual de R$17 por licença, tá? Então, a diferença desse para esse é basicamente isso. O Teaching Learning, a cobrança é mensal por licença e o Plus já é anual por licença. Então, se você entra em contato e diz assim, Carlos, a gente, no caso aqui a nossa instituição, ela tem 500 alunos, tá? Então, a gente tem uma base de 500 alunos. Então, a nossa simulação vai para 500 alunos. Você vai estar pagando anualmente R$8.500 por ter, no caso, 500 alunos. E aí tem um acréscimo de licenças, tá? Que seria uma licença adicionada a cada 4 licenças pagas, tá? Então, ou seja, você não vai estar só otimizando os serviços do For Education, você vai estar ganhando licenças gratuitas para staff ou então até mesmo para adicionar alunos, tá? Então é um adicional a mais que você vai ter no Education Plus. Então esses aqui são os planos para escola.
Então, novamente, só para reforçar, só consegue contratar esse plano se você for uma instituição de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico ou ensino superior, tá? Cursos profissionalizantes, você tem que contratar os planos da categoria Business ou Enterprise, que é o que eu vou estar falando logo em seguida, tá ok? Indo para a categoria Business. Então, assim, houve uma atualização recente boa para o Business, que era assim, todos os planos do Workspace ele está com o armazenamento compartilhado, tá? Ou seja, a cada licença que você contrata, ele adiciona um bônus no seu armazenamento geral. O único que não tinha essa característica era o Business Starter, que ele tinha 30 GB de armazenamento por usuário. Então esse armazenamento, quando o usuário trabalhava só com serviço de e-mail, acabava ficando perdido, né? A organização não conseguia aproveitar esse armazenamento. Isso mudou, tá? Esse mês de maio de 2023 houve uma atualização. A partir do dia 15 já está ocorrendo a atualização de clientes que já têm esse plano. Tá, no caso, desculpa, na verdade, a partir do dia 15 todos os novos clientes já passam a ter o armazenamento compartilhado no plano Business Starter e os clientes que já haviam contratado esse serviço começaram a receber essa atualização a partir do dia 22, tá? Então, está sendo feito em escala, alguns clientes ainda pode ser que não encontrem essa ferramenta no painel do administrador, em que ele pode usar os drives compartilhados, que é o diretório, né, que seria onde você cria o seu file server, né, centraliza seus arquivos e faz o compartilhamento desse arquivo diretamente do drive. Então agora isso aqui mudou, né? Então agora ainda continua sendo 30 GB de armazenamento, só que adicionado a cada licença que é contratada, tá ok? Então, na versão Business Starter, hoje ele é voltado para empresas de pequeno e médio porte, em que seu trabalho é mais voltado para o serviço de mensagens, tá? O Google Meet dele é um Google Meet mais básico, então você não tem aquela limitação de 1 hora, claro, mas a capacidade de participantes ele é para até 100 participantes, ele não faz gravação, tá? Então é uma versão mais básica. Então, se você está procurando um serviço de e-mail, né? Você vai estar contratando esse plano. Ah, Carlos, mas é só e-mail? Não. Né? Os planos do Workspace nunca é só um serviço de e-mail. É sempre um pacote de serviço, que é os aplicativos de colaboração, né? Google Docs, planilhas, apresentações, formulários, sites, Skip, Jamboard. Então você vai ter esse conjunto de ferramentas junto com Gmail, Google Agenda, para estar fazendo os seus trabalhos, tá ok? Então sempre é um pacote, né? A Google ela não tem um serviço só de e-mail, é sempre um pacote de serviço que você está contratando. Então, vindo aqui na tabela de preço, hoje ele está dessa forma, isso no preço de tabela, tá? Então, se você contratar aqui 10 licenças Business Starter, você vai estar pagando no Flex R$ 42,00 por licença, tá? Por licença contratada, que aí fica R$ 420,00 por mês. Se você contratar ele no anual, né, aquele contrato de fidelidade de 12 meses, o valor cai para R$ 35,00, tá certo? Ah, Carlos, mas aí eu tenho 20, eu quero contratar 20 licenças, então aí a gente pode até estar vendo se dá para dar uma reduzida nesses R$ 35,00, tá? Baseado na quantidade. A gente lança a proposta para a Google, eles analisam o caso, a quantidade de licenças, e a gente pode até estar conseguindo um desconto ainda em cima desses R$ 35,00. Não é garantido, mas é uma possibilidade, tá? Então, se você estiver fazendo a contratação do plano anual, você vai estar pagando aí R$ 350,00, tá certo? Por mês. Se você for pagar de uma só vez, ficaria R$ 4.200. Nesse caso, você vai ter uma base de armazenamento de 300 GB para trabalhar. Tá? Ele está aqui separado porque quando for fazer o somatório aqui vai dar, eu vou explicar depois por que isso aqui está dessa forma, tá? Mas aqui atualizado. Então, contratei 10 licenças, se eu quiser no plano Flex, eu vou estar pagando R$ 420,00 por mês. Se for no plano anual, R$ 350,00 por mês. Caso, qual é uma outra diferença do plano anual?
tá? Assim, o Flex, como eu comentei anteriormente, você consegue mudar, aumentar ou reduzir à vontade a quantidade de licenças que você está trabalhando, né? Caso saiu aqui 5 pessoas da minha organização, não tenho previsão para contratação de novas pessoas no momento, você pode retirar essas 5 licenças e deixar só as 5, né? Era um total de 10, quero ficar só com 5. Aqui a gente consegue tranquilamente. No anual, não. Se você fecha o contrato anual e fecha um contrato de 10 licenças, a gente só consegue, nesse período de 12 meses, aumentar a quantidade de licenças, incrementando o valor, tá? Então, ok, Carlos, contratei mais 2 pessoas, agora são 12 licenças, ok, você vai estar pagando ali, no caso, R$ 420. Agora, no caso, são, não sei, aumentei para 15 licenças, aí vai aumentando, R$ 525. Mas chegou no momento em que você precisou reduzir, durante o contrato nós não conseguimos reduzir, apenas aumentar, tá ok? Então isso aí é um outro diferencial entre você estar no Flex e você estar no contrato mensal, ou no caso um contrato anual, tá ok? Então, reforçando, o Business Starter você vai contratar quando o seu foco for mensagem, serviço de mensagens, tá? Na próxima categoria nós temos o plano Business Standard. Qual é o foco do Business Standard? É as empresas que querem, sim, tem um trabalho forte na parte de mensagens, no entanto, precisa de um espaço maior de armazenamento, tá? E precisa também, consequentemente ou possivelmente, de ferramentas mais aprimoradas para trabalhar com Meet, como por exemplo a possibilidade de fazer gravações. No Starter, né, o Business Starter não faz gravação, aqui já faz, tá? Então aqui ele informa que você vai ter mais armazenamento, no caso esse plano Business Standard, ele adiciona 2 TB de armazenamento a cada licença contratada, tá? A videochamada do Meet já é para 150 pessoas, então no Start era 100, aqui vai para 150. Você já pode gravar e salvar suas reuniões no Drive. Os dois planos agora vai ter drives compartilhados, né? Como falei, foi atualizada a questão do Business Start em relação ao drive compartilhado, drive de equipe. Você tem a ferramenta de chat, tá, para comunicação de mensagens instantâneas na organização, e você vai ter o serviço de pesquisa corporativa nos serviços da Google, né, que é um local para você pesquisar informações de tudo aquilo que está na sua conta ou daquilo que foi compartilhado com você. Tá? Então, voltando aqui para a tabela de preços, digamos que eu não contratei aqui o Business Starter, contratei sim o Business Standard. Novamente, colocar aqui sempre o valor de 10, que fica mais fácil aqui de entender o cálculo, né? Então, assim, se você for contratar o Business Standard na versão Flex, você vai estar pagando R$ 84,00 mensalmente por licença. Já na versão anual, você paga R$ 70,00 por mês, tá? Esses aqui são os mesmos valores que está no site hoje da Google, tá? Então, ele tem 2 TB de armazenamento, ou seja, contratando 10 licenças, você vai ter na sua base de armazenamento 20 TB para estar gerenciando, tá? Como assim gerenciando? Quando você trabalha com armazenamento compartilhado, você pode direcionar quantidades específicas de armazenamento para determinados grupos, tá? Você pode ter, por exemplo, um grupo X em que você não quer que ele use da base total. Você quer que cada um desses usuários tenha lá só 10 GB de armazenamento. Então você entra no controle, no gerenciamento de armazenamento, especifica qual grupo vai ter essa limitação, e a partir do momento que você criar a regra, aquele grupo só vai ter 10 GB de armazenamento e o restante vai ser usado pelo restante da organização. Tá ok? Então você consegue trabalhar mapeando quanto cada um na organização vai poder utilizar da sua base total. Tá ok? Então aqui as 10 licenças, se for pagar mensalmente, vai para R$ 840. Se for no plano anual, você vai estar pagando aí R$ 700 mensalmente durante 12 meses, que seria um total anual aí de R$ 8.400 por ano, né? Se você quiser pagar de uma só vez esse contrato do Business Standard. Aí aquela pergunta, Carlos, o que seria isso daqui, né? Aqui é uma conversão, no caso, que foi feita, porque eu consigo combinar licenças da mesma categoria. Ou seja, você pode ter licenças diferentes da categoria Business juntas e pode ter
o licença diferente da categoria Enterprise, tá certo? Então você tem como fazer esse mapeamento. Como? Digamos que você quer contratar, você quer garantir um espaço bom de armazenamento, então você quer aqui duas licenças Business Standard e deseja também contratar 15 licenças Business Starter, porque você só quer ter uma base boa de armazenamento, mas não precisa que todos estejam no Standard. Então você pode, contratei duas licenças Standard e 15 Starter. Então aqui a gente vai ter aquele mix de licenças, né? Você vai estar pagando no Flex R$ 798 pelas 17 licenças, tá? Dentro dos seus valores. O valor, se for anual, vai ser R$ 665 mensalmente, né, durante 12 meses, ou o valor total aí, um boleto de R$ 7.980 por ano, né? Você pagaria esse valor cheio anualmente. Já o seu armazenamento, como agora é todo compartilhado, você teria aí 4,43 terabytes de armazenamento para trabalhar, tá ok? Então aqui você tem uma flexibilização maior na hora de combinar planos. Carlos, eu posso combinar com Plus? Também pode, tá? Aqui seria o próximo plano. O Plus, o interessante do Plus é que o armazenamento dele já vai para 5 terabytes de armazenamento adicionados a cada usuário dessa categoria de plano. A videochamada do Meet já vai para 500 participantes, tá? Já tem um upgrade grande com relação à quantidade de participantes. Você vai ter controles avançados de segurança, criptografia e algumas outras ferramentas a mais para a parte de segurança da informação. Rastreamento e controle automático de dispositivos móveis, né? Você vai ter o gerenciamento de dispositivos móveis dentro do próprio painel do administrador, que é justamente um equipamento da empresa foi extraviado, você pode fazer a limpeza, né? Retirar a conta daquele dispositivo, bloquear aquele dispositivo para não acessar contas da sua instituição. Então você vai ter aí uma manipulação mais rigorosa com relação à segurança. E ele já vem com um serviço de retenção, que é o Google Vault, que é garantir que os dados da sua organização não sejam perdidos, né? Então, eu quero garantir que os dados não sejam perdidos durante 5 anos. Então você adiciona uma regra para fazer a limpeza de dados excluídos permanentemente só depois de 5 anos que ocorreu a exclusão daquele documento, tá? Durante 5 anos você consegue recuperá-lo sem problema algum. Então, preciso de ferramentas mais avançadas de segurança, preciso de serviço de retenção, aí eu já venho para o Business Plus, também voltados para empresas de pequeno e médio porte, que precisa de um espaço maior de armazenamento, precisa do Google Meet mais otimizado, porque a partir dessa versão você tem um controle de participação, né, que ele registra quem entrou na reunião, o horário que entrou, o horário que saiu, quanto tempo ficou na reunião. Então aqui você vai ter aquele upgrade maior com relação ao Meet e você vai ter a parte de retenção e guarda de documentos, tá? Ou seja, para garantir que você nunca vai perder uma informação. Para quem eu indico hoje atualmente o Business Plus, escritórios de advocacia, né, que precisa ter certeza que não vá perder de forma alguma um contrato, um documento, mesmo que ele seja excluído, enviado para a lixeira, mesmo que o usuário exclua o arquivo da lixeira. Então, como eu tenho que ter essa garantia que eu nunca vou ter a perda daquela informação, o Business Plus já é o mais indicado, tá? Então, vindo aqui para a tabela de preços. Vamos só tirar ele aqui. Então, contratando um Business Plus, se você for contratar na versão Flex, ele está R$ 126 mensais. Se você for contratar ele na versão anual, vai para 105, tá? Tem uma queda aí para R$ 105. Então, mesma simulação, 10 licenças. Eu vou estar pagando aí mensalmente 10 licenças Business Plus, R$ 1.260 por mês. Ou, no plano anual, vou estar pagando aí R$ 1.050 por mês durante 12 meses, o que dá um valor total anual de R$ 12.600. E você vai ter na sua base de armazenamento 50 terabytes para trabalhar, tá certo? Que é muito espaço, né? Hoje nesses serviços em nuvem, o que é mais caro é espaço, tá? Espaço de armazenamento. 50 terabytes é um espaço tranquilo para você trabalhar à vontade. Claro, dependendo muito do fluxo de documentos ou arquivos que você pode estar trabalhando, tá ok? Aí vem aquela pergunta, Carlos, eu posso misturar, né? Eu posso ter aqui, digamos, eu quero ter
eu sou de um escritório de advocacia ou de um escritório que precisa ter a garantia de não perda de dados, mas só 2 usuários da minha organização precisam desse nível de monitoramento. Então, sim, você pode colocar aqui 2 business plans, pode adicionar aí, quero colocar também standard, posso colocar aí junto com algumas starter, você pode fazer aqui no caso essa mistura, tá certo? Que aí você, nesse cenário aqui, né, eu coloquei aqui valores aleatórios, tá? Então, nesse cenário aqui, eu pagaria mensalmente R$ 1.848 por ter 2 plus 4 standard de 30, no caso, 30 licenças starter, tá? Ou pagaria mensalmente durante 12 meses R$ 1.540, que o valor cheio do contrato anual seria R$ 18.480. E vou ter na minha base de armazenamento 18,87 terabytes para estar trabalhando, tá? Que aí vem os 10 terabytes daqui, os 8 terabytes aqui, mais o armazenamento aqui do Business Starter, tá ok? Então aqui é a categoria Business. Indo agora para a última categoria, que é a categoria Enterprise, tá? Qual é o diferencial da Enterprise inicialmente para Business? Primeiro, a categoria Business, como eu falei, é para empresas de pequeno e médio porte. Então aqui, ele sempre vai se encaixar para clientes que tenham até 300 usuários, tá? Que possam ter, na verdade, até 300 usuários. Se você precisar ter uma garantia de possibilidade de contratar mais do que 300 licenças, a gente já vai cair aqui embaixo no Enterprise, que aqui você não tem quantidade limite para contratação de usuários, tá? Então aqui pode ser apenas 1, pode ser apenas 5, é a quantidade que você quiser. Tenho aqui, vou contratar 800 licenças, a gente vai para o Enterprise. Tá, passou de 300, entra o Enterprise. O Enterprise Starter é um plano novo, tá? Porque tinha muita empresa que estava precisando de um plano mais focado para e-mail, não precisava de um serviço, digamos, com as características do Enterprise, que o forte do Enterprise é a questão da segurança da informação. Você tem muitas ferramentas para monitorar o seu domínio, tá? Existem ferramentas que você pode fazer auditoria dos e-mails, auditoria das suas mensagens. Não, no caso, os e-mails são as mensagens, no caso, o monitoramento do seu drive, do chat, tá certo? Então, ela tem ferramentas mais aprimoradas para fazer monitoramento e também para a parte de segurança, né? No caso, rastreio, DLP, que é para você bloquear o compartilhamento de mensagens confidenciais da organização. Então, aqui eles são mais aprimorados para a parte de segurança. Então, o Starter ele foi criado porque, assim, não é na verdade, é até possível, mas não é tão aprovado a mesclagem de planos Enterprise para planos Business, porque são equipes diferentes que trabalham com cada categoria, tá? Então a mesclagem do plano Enterprise seria com os próprios planos Enterprise. Então eu posso sim mesclar Enterprise Plus com Enterprise Starter, assim como posso Business Plus com Starter e o Standard, tá? Já que estão dentro da mesma categoria. Então aqui com relação a características, tá? O Enterprise Standard e o Enterprise Plus tem essa característica do armazenamento ilimitado, que em uma boa parte da documentação da Google ela traz o termo o quanto você precisar. Como é que funciona essa questão? Inicialmente, pelo Standard e pelo Plus é adicionado 5 TB a cada licença contratada, tá? Então, se você adicionou 2 licenças, você vai ter sua base de armazenamento de 10 TB. A partir de 5 licenças, você não se preocupa mais com a questão do armazenamento, porque ele pode ser incrementado, tá? Então, por exemplo, Carlos, contratei aqui 5 licenças do Enterprise Standard, tá? Então, no preço de tabela do Enterprise Standard, hoje no preço de tabela está R$ 159,60 na categoria Flex ou R$ 133,00 na categoria anual, tá? Você contratou 5 licenças, ok, você vai ter na sua base inicial 25 terabytes. Só que a partir do momento que você tem 5 licenças, se você precisar de mais espaço do que os 25 terabytes,
você pode pedir para a Google adicionar. Você entra em contato com o suporte e eles vão fazer aí um incremento aí de mais armazenamento sem custo adicional, tá certo? Então, isso vai valer a partir de 5 licenças. Você pode ter 25 licenças do Enterprise Standard, 125 terabytes de armazenamento. Chegou nesse limite, você não quer contratar mais licenças, você só precisa entrar em contato com o suporte e pedir para eles aumentarem o seu armazenamento, tá ok? Hoje está ocorrendo meio que de forma automática, os clientes pelo menos que estão nesse plano me informaram que não estão precisando ligar para o suporte, mas como está na documentação, é sinal que isso vai ser uma exigência futura, tá ok? E em relação ao Starter, todos eles têm essa questão do armazenamento compartilhado, tá? Só que o Starter, o diferencial dele também, além de poder se mesclar com os outros planos, é que ele tem 1 terabyte de armazenamento, tá? Então esse é o armazenamento do Starter adicionado a cada licença ativa. Então se você contratou aqui 10 licenças, você vai estar pagando individualmente, né, por licença R$ 69,60 no plano Flex ou R$ 58,00 no plano anual, tá? 10 licenças é adicionado 1 terabyte a cada licença, você vai ter 10 terabytes na sua base de armazenamento, tá? Então o total do Flex ficaria R$ 696,00 por 10 licenças. O total mensal no plano anual ficaria R$ 580,00, né, durante 12 meses. Ou se você quiser pagar o valor cheio mesmo de uma só vez, R$ 6.960,00. Então, esses são os planos, tá, que hoje tem disponível. Só não comentei ainda a questão aqui do Enterprise Plus, né, que já é o plano mais avançado. A quem eu indico cada um dos Enterprises que tem nessa lista? Enterprise Starter, empresa de grande porte, que possivelmente possa contratar mais de 300 licenças, em que seu foco é o serviço de e-mail e precisa do armazenamento compartilhado e algumas ferramentas mais aprimoradas para comunicação, como o Google Meet, entre outras, tá? Então, se seu foco é o serviço de e-mail, armazenamento não tão, digamos, não tão alto e precisa que dentro dessa categoria um plano mais barato, então aí você vai para o Enterprise Starter. Preciso de ferramentas mais avançadas para monitoramento, preciso não me preocupar com possivelmente precisar de espaço para armazenar meus documentos. Eu quero ter ali meu file server, minha base de dados, em que eu possa ficar tranquilo em adicionar arquivos sem preocupação de expansão de espaço. Então aí você já contrata a partir de 5 licenças do Standard, né? Que além disso, né, você tem o espaço ilimitado a partir de 5 licenças, você ainda tem como acréscimo, fora o voucher que já está incluso nessas duas versões do Enterprise, né, o Standard e o Plus, você vai ter o voucher para retenção das mensagens e vai ter também o serviço de DLP, né, para criação de regras para evitar compartilhamentos indevidos externos. Preciso de um plano, sou uma empresa de grande porte, né? Aí é uma indicação pessoal que eu faço, tá? No caso, você é um banco, é um órgão do governo, é um órgão que trabalha com dados delicados e você precisa ter um nível muito avançado de segurança para tratamento desses dados, aí você vai para o Enterprise Plus, que aí você, novamente, vai ter o armazenamento ilimitado e vai ter todas as ferramentas voltadas para segurança da informação, retenção dos seus dados, monitoramento e auditoria dos serviços que você vai estar contratando, tá? Existe uma lista que compara cada um desses planos, tá? Com todos os recursos, é uma lista extensa de recursos que cada um deles tem, que aí vai falar a parte de segurança, né? Que você pode ativar a verificação de 2 etapas, conexão SSL, compartilhamento apenas com domínios confiáveis. Então tem uma série de recursos que esses planos possuem. Aqui é só um resumo, né? Esse vídeo já chegou a 30 minutos e é apenas o resumo do que esses planos têm, tá? Aqui é só para deixar claro quais são suas possibilidades, qual o público-alvo que eu indico, tá? E como é que funciona a questão do contrato com relação a ser flex, a ser anual, questão do armazenamento.
Então, espero que tenha ficado claro todas as informações. É um vídeo longo, mas tem que ser longo para deixar bem detalhado essas partes, tá? Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar deixando já na descrição. Todas as formas de contato vão estar na descrição, tá? Assim como todos os links com essas informações que eu passei para vocês. Então é isso. Fica aguardando o contato e quem estiver interessado em fazer a contratação e qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou falar comigo diretamente no WhatsApp. Até mais.